Pode ver, gente, movimentar. Não vou dar trabalho a você não, tranquilo. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez nessa casa. A gente pisa aqui, a energia da gente muda. Né? A gente se sente acolhido, abraçados. E Iracema assim, ó, coraçãozinho. Vamos começar a nossa palestra. Palestra não, eu não sou palestrante, eu sou conversante, eu gosto de conversar. Né? Então a gente vai refletir juntos hoje sobre esse tema, evangelização em família. Né? E a gente começa aí pedindo ao Mestre Jesus que abençoe as atividades da noite e que Ele ilumine e que intua a gente a excelentes reflexões para que a gente possa levar para o nosso dia a dia. Aos internados que estão em casa, um abraço. Então vamos lá. Eu pedi para você passar a primeira tela aí para mim. Pronto. A gente vai começar refletindo sobre uma passagem desse livro aqui, Libertação, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz. E é um capítulo, o capítulo 7, que ele conta um quadro doloroso. Eu vou falar um pouquinho do contexto desse capítulo, né? Uma história. Uma bonita jovem casou com um fazendeiro de idade madura. Depois de certo tempo, descobre que teve 2 filhos com uma escrava. Indignada, manda vender a escrava, que vai trabalhar em local pantanoso, e logo morre de febre maligna. Coloca os 2 rapazes no tronco, acusados falsamente de ladrões. Após, manda colocar pesadas correntes em seus pescoços, que ficam cheios de feridas. Eles ficam tuberculosos. Ninguém os socorre e eles morrem miseravelmente. No mundo espiritual, reúne-se com a mãe e, cheios de ódio, passam a perseguir a fazendeira cruel. Esta adoece e sofre por 10 anos, sem que médico algum consiga curá-la. Desencarna, encontra seus perseguidores que se ligam a ela por meio de fios fluídicos. Quando o fazendeiro morre, também atraído pelo grupo. Quando se torna possível, após muitos anos, ele reencarna, a ex-esposa também reencarna para casar novamente com ele, e terão como filhos os 3 inimigos para aprenderem a se perdoar e se amar. E aí a gente começa a nossa trajetória refletindo primeiro sobre a família. Então a gente vê que na história dessa fazendeira, desse fazendeiro, desses escravos, se reúnem novamente após tantas dores, tantos erros e equívocos, para formar o que, gente? Uma nova família. Então família é o que? É a gente ir se reunir novamente com os nossos entes do passado. Muitos que foram inimigos, muitos que são amigos e que retornam para a gente se ajudar, se aperfeiçoar. E nessa caminhada mais firme, porque todos nós fomos criados para a felicidade. Nenhum de nós foi criado para a infelicidade. E aí, vai passando aqui, a gente complementa essa história com uma passagem aí do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, que ela fala que esse grupamento familiar não é um resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Porque muitas vezes a gente acha que a família foi formada aqui materialmente. Alguém se conheceu, 2 pessoas se conheceram, tiveram filhos e formaram a família. Lendo engano. Então, Joana fala que, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico. Então, a gente planeja a nossa família antes de chegarmos aqui. Então, hoje, o marido que a gente tem, o filho que a gente tem, a mãe, o pai, o irmão, foi tudo fruto de um planejamento. Foi pensado. E
E muitas vezes estivemos lá no plano espiritual em busca desses seres para que a gente pudesse se reunir novamente e formarmos uma nova família. Muitas vezes demora as encarnações. Por quê? Porque é difícil encontrar, principalmente os inimigos. Então, nessa busca, muitas vezes, se demora muito tempo para se formar reencarnação. Então, a gente vê que Joana traz para a gente aí que não é nada casual. Então, a gente fala assim, eu não pedi para nascer nessa família. E aí, tá certo isso? A gente pediu sim. Na verdade, Bezerra de Menezes fala na Separata do Reformador que cada um de nós implorou pela essa oportunidade reencarnatória que nós estamos aqui agora. Pedimos pelo amor de Deus, porque a reencarnação é o perdão divino que a gente precisa para a gente se reajustar diante das leis de Deus e recomeçar a nossa caminhada. Pode passar. E aí, o Espírito Cruz de Souza, no livrinho chamado Luz no Lar, ele fala que a criança é uma lúcida promessa, convidando-te ao templo do amor puro. Em todo berço a vida recomeça, procurando a vitória do futuro. Então, o que é que Cruz e Souza fala para a gente aí? Que cada um de nós chega aqui no mundo, né, com a promessa, querendo ser melhor. Nos comprometemos muitas vezes com os nossos anjos guardiões, né, nossos mentores espirituais, de que agora vamos fazer diferente. Então, cada ser que chega, e ele fala aqui da criança especialmente, né, é um convite de um recomeço. Todos chegamos aqui cheios de vontade de fazer o melhor. E eu conversava aqui mais cedo com Iracema, e ela falava assim, quando a gente está na materialidade, na matéria, a gente realmente cai nos prazeres, né? Se desvia, porque Emmanuel fala que quando a gente mergulha na carne, a gente se sufoca. E aí a gente não dá conta dessa caminhada. Mas todos nós estamos procurando o quê? A vitória no futuro. Queremos vencer, queremos superar os desafios, os vícios, as dificuldades que a gente traz do passado. Mas muitas vezes a gente também esquece que a gente já traz conquistas importantes na nossa caminhada. Valores que a gente já vem consolidando em nossos corações. Pode passar. E aí, a gente tem um livro chamado Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância, né, que é um documento orientador que a gente usa para a formação de evangelizadores. E nesse documento a gente vai conversar assim, quem é a criança? E aí no documento ele fala que a criança, sob a aparência da inocência e da pureza, é um ser que traz uma biografia espiritual. Ele traz uma história, ele traz toda uma bagagem espiritual. Eu costumo dizer que traz a malinha. Cada um de nós chega com a malinha. E aí a gente vem com os recursos que a gente acha que vai precisar para poder fazer uma caminhada melhor. E esse ser que chega, essa criança que chega, ela traz conquistas, mas também traz dificuldades. Traz vitórias do passado, mas também inequívocos, virtudes e imperfeições que se expressam na vida física por meio de inclinações, aptidões, temperamentos, tendências, comportamentos desde a mais tenra idade. Então a gente começa a ver aí que a criança que chega, ela não chega com uma folha em branco. Ela traz sua própria história, sua biografia. E aí a gente precisa olhar para esse ser assim. Quem será esse ser que está chegando? Quais são os talentos que ele traz? Quais são os vícios que ele traz? E é por isso que a gente fala que a infância é mais importante, porque é o momento da chegada desse ser, né, ainda meio adormecido, e aí a família poderá agora fazer o que Kardec fala, que é a educação. É adquirir novos hábitos, é passar novos caracteres, novos hábitos para esses seres. Mas a gente não pode descartar que eles trazem temperamentos, tendências,
E às vezes a gente vê a criança pequena já se mostrando ali como é, com tendências, né, muitas vezes equivocadas, mas a gente não quer consertar, não quer já incutir novos hábitos porque a gente acha que é pequeno. E muitas famílias têm dito assim: não, quando crescer melhora. Melhora como? É o mundo que vai ensinar? Porque o papel da família é educar. A família é a primeira evangelizadora da criança. O lar é a escola da alma. Então, assim, quando crescer, vai aprender o quê? Vai aprender na rua? Vai aprender de forma equivocada? Vai deixar o ser já se expressando, né? Muitas vezes na agressividade, já mostrando, né, as tendências que o espírito traz. E a gente, porque é pequenininho, bonitinho, a gente não quer educar. E realmente eles chegam bonitinho, pequenininho, com a carinha de joelho, fofinho, com aquela carinha que dá vontade de apertar. Mas isso também é porque o Pai, na sua infinita bondade, fala: vou mandar com cara de anjo, que é para todo mundo se apaixonar. Porque a gente se apaixona logo quando recebe aquele bebezinho. E a vontade que a gente tem de proteger. Mas a gente esquece que, para além de proteger, a gente precisa educar. Você passa para mim. E aí, Joana fala da família. E eu acho muito bonita essa passagem que ela traz, que ela fala assim, que a constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. E ela fala que são os pais as estrelas de primeira grandeza. Sabe o que são estrelas de primeira grandeza? São as estrelas que mais brilham no céu. E Joana fala que os pais são as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planeta à sua volta. Então ela está querendo dizer aqui que os filhos gravitam em torno dos pais. E aí é nesse momento que a gente precisa passar os valores morais necessários para que esse ser comece a modificar os seus hábitos antigos do passado. E aí começa a nossa responsabilidade nessa caminhada. Porque muitas vezes a gente tem focado no material, né? Eu falo sempre que a gente tem uma preocupação com o filho quando vai nascer, é preocupado com esse chá de revelação, esse chá de fralda, esse quarto, até a escola que esse menino vai nascer, a gente tem essa preocupação, ou vai estudar, a gente tem uma preocupação. Não vejo ninguém dizer assim: Ana Paula, eu tenho uma preocupação, quais são os valores morais que eu vou passar para meu filho? Que educação moral é essa que eu vou dar para meu filho? Não vejo ninguém dizer isso. Porque a preocupação da gente é passar a materialidade, dar o material para o ser. Mas isso basta, gente? Basta? O materialismo no ser basta? O ser não ter um sustento moral e espiritual? Não acreditar na vida após a morte? Não se reconhecer como espírito imortal? E aí a gente não se preocupa desses valores que são tão importantes que o Evangelho fala pra gente, que a única coisa que a gente leva quando a gente vai embora daqui são os valores que a gente conquistou. Mas a gente não. A gente está preocupado que o filho da gente cresça, que ele tenha carro, que ele tenha casa própria, que ele tenha isso, que ele tenha. Mas e que ele seja o quê? Nossos filhos serão o quê? E a gente esquece do propósito fundamental de todo espírito encarnado aqui. Nos tornarmos o quê, gente? Homens de bem. E antes de sermos homens, antes de sermos bons profissionais, precisamos ser homens de bem. Eu falo isso lá em casa. Essa semana eu estava conversando com meu filho mais novo. Eu dizendo a ele: não adianta você querer ser um bom profissional se você não for antes um homem de bem. E o homem de bem é aquele que olha para seu próximo e sabe do seu propósito de servir no mundo. Porque as profissões servem, a gente acha que profissão serve para ganhar dinheiro. Não. Serve também para ganhar dinheiro, para que a gente possa se sustentar, porque o material é importante na nossa caminhada. São instrumentos para a nossa evolução. Mas não é o foco.
Então não adianta eu não ser um bom homem, né, e ser apenas um bom profissional. Não sei se eu já contei para vocês aqui um caso de um médico que trabalha no hospital, ele estacionava na vaga de um coordenador, não tinha vaga nesse hospital, toda vez estacionava em uma vaga do hospital. Quando chegou um dia, as vagas, não tinha nenhuma vaga no hospital para estacionar, ele não tinha vaga no hospital, ele deveria era para estacionar na rua, ele simplesmente chegou no hospital para estacionar, não tinha vaga lá no hospital disponível, ele pegou o carro dele e foi embora. Ele não estava preocupado se as pessoas estavam doentes esperando, ele não estava preocupado se uma pessoa veio do interior, só tinha aquela passagem de ida e volta para vir para aquela consulta, ele não estava preocupado com a pessoa que pediu dispensa no trabalho para ir naquele horário para aquela consulta, né? Então ele não estava preocupado com nada, ele estava preocupado com o quê? Em ganhar o recurso financeiro dele. Então, assim, antes de ser um bom profissional, tem que se buscar ser um homem de bem, um bom homem, um homem que está para servir, que entende que a sua profissão é para servir ao próximo. Que a gente tem um compromisso, além de material, a gente tem um compromisso espiritual e moral. Então, assim, aí eu falando para meu filho, então, assim, na sua caminhada profissional, pense sempre nisso. Primeiro, você pensa em ser um homem de bem, né? E aí pode passar. E aí a gente vê lá no Livro dos Espíritos, porque Kardec pergunta assim, qual é a utilidade de se passar pela infância? E os Espíritos falam assim, que encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. E aí eu trago o exemplo da argila. Todo mundo conhece a argila aqui? Pronto. Quando você pega a argila, que você molha na água, você pega ali e vai fazer um formato, fazer um jarro, fazer uma forma, né? Pronto. Você pega a argila, modela do jeito que você quer. Depois que essa argila seca, você consegue modelar de novo? Não consegue. Então, assim é a criança na infância. Enquanto ela está na infância, a gente consegue, com argila, modelar, incutir novos valores, para que a criança possa crescer, né, e se tornar um adulto com valores morais dignos. Mas, se a gente perde essa oportunidade aqui, como é que a gente quebra esse vaso depois? Para a gente amassar, moldar, remoldar de novo. Então a gente perdeu uma oportunidade. Então por isso que os Espíritos falam que é nesse momento que ele está mais acessível às impressões, né? E é capaz de auxiliar no adiantamento para que deve contribuir os incumbidos de educados. Então o Livro dos Espíritos também convocando a gente para a nossa responsabilidade perante não só os filhos, viu, gente? Perante as crianças e os jovens. Porque a gente pensa assim, não tenho filho, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Todos nós somos educadores do mundo. Todos nós influenciamos o outro de forma positiva ou negativa. Podemos ser inspiração para o outro ou advertência. E a criança e o jovem que está ao nosso lado na nossa caminhada, na nossa família, no nosso vizinho, a gente também pode contribuir com a educação dela. Sendo exemplo. Sendo exemplo, dando exemplo do que se deve ser feito e tendo atenção para que a gente não se torne advertência. E a advertência é quando a gente faz algo que não deve ser feito. E aí chega com uma advertência e fala assim, isso aí eu não quero para mim. Pode passar. E aí Joana fala no livro SOS que a família, por essa razão, tornou-se a célula máter. Quando ela fala de célula máter, é a base. A família é a base do organismo social. É onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. E é por isso que tantas vezes a gente fala assim, esse menino não teve educação doméstica. A gente não fala assim, não teve educação doméstica, né? Por quê? Porque a família é a base. A família é o laboratório. É o lugar onde a gente se reencontra.
todo mundo para aprender uns com os outros. Mas o que a gente tem feito da nossa família, das nossas famílias? Como tem sido o nosso comportamento na família? Será que a gente tem tido um olhar amoroso para o outro? Será que a gente tem tido um olhar de compreensão? Porque muitas vezes a gente tem valorizado muito mais quem está lá fora do que na nossa própria família. Porque muitas vezes a gente trata muito mais, a gente trata bem os de fora e não trata bem quem está na família. Aquela coisa de que a gente guarda o jogo de talher para a visita, mas não usa na família. E lá na frente as coisas acontecem, o ser se separa através da desencarnação, da morte, e a gente fica, eu devia ter usado, eu devia ter feito, eu devia, mas não fez. Mas não fez. E aí a oportunidade passou e a gente retorna ao plano espiritual com esse sentimento de culpa. E aí a gente suplica a oportunidade reencarnatória para que a gente possa novamente voltar e agora a gente usar os talheres do jogo guardado lá. Que muitas vezes a gente nem usa, está lá guardado, né? Porque a gente está esperando uma visita que talvez nem chegue e que a gente não valorizou de estar usando com a nossa própria família. Então, às vezes, a gente não tem esse olhar amoroso com o nosso familiar, a gente não tem paciência, a gente acha que para o outro a gente pode falar tudo, que família é para isso mesmo. Olha, não falo mal do meu irmão, não, quem fala sou eu. Ninguém fala nada, mas quem eu posso falar mal? Nem você deve falar mal, porque a gente deve incentivar o outro, motivar o outro em família. Estabelecer uma relação de amor, de paz, porque a gente clama tanta paz no mundo, mas a gente não tem paz em casa. E que paz é essa que eu quero tanto no mundo? É a paz daqui da porta para fora? Não. Já dizia no cordão, a paz do mundo começa em mim. Então, se eu quero um mundo de paz, eu preciso educar os seres para a paz. Pode passar. E aí, tem uma passagenzinha do livro Jesus no Lar, que eu gosto muito, que a sogra de Pedro pergunta a Jesus assim: ó Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? E Jesus responde assim: iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e desafores. O lar é a escola das almas, o tempo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, Jesus fala que a gente vem como, a gente viu na primeira passagem lá, do Espírito Cruz, que a gente vem com a promessa de paz, de compreensão. A gente vai se reajustar agora, a gente está voltando, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser um bom pai para você. A gente faz o compromisso. Mas quando a gente chega aqui, na matéria, que a gente vê os primeiros dissabores e as dificuldades, a gente sucumbe novamente. E aí a gente cai novamente no erro. E a gente esquece dos nossos compromissos. E aí a gente passa a dar valor às questões da matéria e esquece das questões do espírito. Pode passar. E aí a gente sabe que não a gente, né, não se vive na família ideal, aquela que gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. O que é que ele quer dizer aí? Joana quer dizer aí que cada um de nós está situado no ambiente que a gente precisa. Então a gente está na família que a gente precisa. Então não adianta dizer que eu sou ovelha negra dessa família, porque todo mundo é de um jeito, mas eu sou diferente. Eu não deveria estar nessa família. Deveria sim. Porque Deus não erra. Nada acontece por acaso. Então cada um de nós está situado no ambiente que a gente precisa. Se muitas vezes a sua família, na sua caminhada, né, traz dificuldades, dissabores ainda, você precisa pensar qual é o meu papel dentro da família, qual é o meu papel de educar essa família.
Se eu já me acho mais evoluído, então eu tenho que contribuir, porque no Evangelho fala que aquele que está mais à frente precisa dar a mão àquele que está mais atrás, para que todos caminhem juntos. Então não adianta dizer, eu não pedi palestra nessa família, eu estou no lugar errado, não. A gente está no ambiente que a gente quer, porque o sonho da gente era nascer ali, ó, entre espíritos nobres. Espíritos nobres, de sabedoria, ótimo, mas a gente ainda não tem merecimento. Então, se a gente está na família que a gente está, é porque a gente precisa exercitar, a gente precisa ter um aprendizado dos valores que a gente precisa ainda desenvolver em nós, das virtudes que a gente precisamos desenvolver em nós. Pode passar. E aí, vocês viram essa reportagem? Pais colocam bebê para adoção por não combinar com a família. Você veja, né? Onde nós chegamos. Deixa eu só apagar para ficar melhor. Né? Pais colocam bebê para adoção por não combinar com a família. Já pensou se essa moda pega? O que aconteceu? Esse casal, eles tiveram um bebezinho, e aí criança dá trabalho, principalmente nas primeiras semanas, né? Amamentar, sono, acordar de madrugada, tudo isso. E aí a mulher, a esposa, estava passando por muitas dificuldades, como todo mundo passa, de cansaço, não aguentar, não suporta. Ah, Maria, que a vontade que a gente tem, eu tinha vontade de pegar um hotel, pegar um quarto, ficar nesse quarto de hotel dormir o dia inteiro e falar só volta amanhã. Porque cansa, porque é desgastante, né? Mas o marido pegou, conversou com ela, disse assim, mas eu acho que a gente não nasceu para ter filho. Essa bebê não combina com a gente. Vamos colocar para adoção. E simplesmente resolveram colocar, e eles colocaram para adoção. E aí meu marido fala assim, que eu vi uma palestra, levei isso, que eu não contei o desfecho, mas eu vou contar hoje. A avó materna se indignou com o fato e pegou o bebê e adotou como filha dela. Brigou com a filha, brigou com o genro, né, se chateou. Ele ainda disse a ela assim, ó, não se preocupe não, a gente vai dar uma pensão alimentícia para a senhora. Ela, não quero nada de vocês. Porque é um absurdo, gente. Agora pare para pensar, se as famílias decidirem botar seus filhos para adoção porque não combina com a família, onde que a gente vai parar? Porque isso aqui é o reflexo mais puro do egoísmo, de você não querer deixar para trás uma vida que você tinha, porque outro ser chegou agora na sua vida e vai trazer novas demandas, mas você quer ficar ali onde você estava, no seu conforto, na sua zona de conforto. Não quer ter cansaço, né? Não quer amamentar. E aí, onde que a gente vai parar? E aí, Joana, pode passar, fala pra gente assim, ó, olha como Joana é interessante, como ela bota nesse livro Constelação Familiar. Aturdidos ante os tormentos que vêm assaltando os adultos, alguns irresponsáveis, outros imaturos, em relação aos compromissos graves do lar, que se deixam arrastar pelas utopias do prazer, em detrimento das bênçãos do dever em relação à família. Joana escreveu isso em 2007. Esse fato aconteceu, se não foi agora em 2024, 2023. Né? E aí ela fala, desgarram-se sem rumo, atiram-se nos reveladores da alucinação, desesperados, investindo contra o Instituto Doméstico. Então, assim, os adultos aturdidos, buscando só o quê? As utopias do prazer, né? Em detrimento dos deveres que assumiu, porque cada um de nós assumiu a responsabilidade. Agora, você vem como mãe, eu venho como pai, eu venho como irmão, eu venho como tio. Cada um de nós assumiu um papel. Porque a gente tem algo chamado livre-arbítrio, exceto aqueles espíritos que nascem, né, de forma compulsória, reencarnam de forma compulsória. Os outros exercitam o seu livre-arbítrio, foram escolhas. E se a gente fez escolha, a gente tem que assumir. Que é algo que a doutrina espírita convida a gente o tempo todo. Você tem liberdade. Eu costumo dizer que tem a lei de liberdade, onde diz que você pode fazer o que você quiser na sua vida.
Só que colada na lei de liberdade tem uma lei coladinha ali. Vocês sabem qual é essa lei? Lei de responsabilidade. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Agora assuma as consequências dos seus atos. Então, assim, se a gente assumir um compromisso, né, não só perante a Deus, né, mas perante ao outro, que espera, porque o ser que reencarna, ele espera da família a sustentação, o acolhimento, um ambiente seguro, saudável, onde ele vai poder crescer e se desenvolver. Ele espera de cada um de nós, a gente se comprometeu. Agora chega aqui, não quero mais. Vou voltar para adotar, passa aí adiante e dê para outra pessoa a responsabilidade. Pode passar. E aí a Amanda fala que a gente deve se revestir de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade na luta doméstica. Porque é o que a gente precisa, gente, se desenvolver. A paciência, a resignação, o entendimento, a compreensão, bom ânimo. Jesus disse que não ia ser fácil. Tem bom ânimo. Eu venci. Tu também pode vencer. Então a gente precisa realmente assim, parar para pensar assim, onde nós estamos nesse momento da nossa vida? Quais são as nossas responsabilidades morais e espirituais? E o que é que a gente pode contribuir para melhorar a vida do outro no propósito de servir, que é o propósito que Jesus nos convida todos os dias. A servir ao outro, para que a gente também possa crescer. E é por isso que lá no Evangelho está, fora da caridade não há salvação. Ele quer dizer o quê? Com fora da caridade não há salvação. Caridade é você fazer todo o bem que você puder. É a tolerância, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas. Não há salvação. Salvação é evolução. Então, fora de fazer todo o bem que a gente puder, fora de perdoar, fora de ser indulgente, a gente não vai conseguir evoluir. E a família é o primeiro laboratório que a gente exercita tudo isso para que a gente possa se melhorar. Imagine se todas as famílias exercitassem a paciência, o amor, né? O devotamento, o bom ânimo. Hoje teríamos um mundo bem melhor. As guerras que estão acontecendo no mundo talvez não estivessem acontecendo. Porque o homem não ia procurar destruir o outro. Ele ia procurar amar o outro. Pode passar. E aí a Mãe fala que a gente recebe a criança, né, de hoje em pleno mundo físico, o companheiro do passado que nos bate à porta suplicando reajuste e socorro. Que foi o que eu já falei. Né? E que a gente estenda a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. E que educação é essa? É a educação da escola? Que ele convida a gente a estender? Não. É a educação moral. Porque, para além da educação intelectual que o ser precisa na sua caminhada, é importante a educação moral. Elas precisam andar juntas. E é por isso que estamos no planeta de provas e expiações, porque, né, degradados, desenvolvemos muito mais a intelectualidade, mas esquecemos da nossa moralidade. Pode passar. E aí a gente vai conversando, começando aqui rapidinho, na evangelização. Porque assim, o espiritismo na vida infantil significa formidável processo de vacinação preventiva, ao mesmo tempo curadora. Está no livro de Raul Teixeira. O que quer dizer isso? Ana Paula, o espiritismo as crianças que forem espíritas, elas não vão sofrer, elas não vão passar por dificuldades, não vão passar por dores? Não. Elas vão passar por tudo que a gente passa. A diferença é que a criança evangelizada terá a possibilidade de fazer melhores escolhas diante dos desafios que chegam na vida dela. Outro dia eu estava conversando com a mãe me dizendo assim: Ana Paula, fulano estava na escola, a professora, o menino bateu nele, ele com 8 anos. Ele foi falar com a professora disse: vai lá, meu filho, revide, bata nele também. Aí ele disse assim: ô professora, eu não posso bater no meu colega, não.
Aí a professora, não pode, porque você não pode bater nele, não bater em você, bata nele também. Eu não posso porque eu sou evangelizado. Eu sou evangelizado. E o que é que ele quis dizer? Eu sou evangelizado. Né? Então, assim, eu estou desenvolvendo a moral em mim. Os conselhos de Jesus, porque evangelizar é levar Jesus ao coração do ser. Então, imagine, a criança educando a professora. Eu não vou bater porque eu sou evangelizado. Na evangelização, eu aprendi que eu lá não bato no irmão. Lá quando o irmão erra, quem erra, o erro cai, mas a gente levanta o irmão. Então eu procuro alguém maior e procuro passar minha dificuldade para ela me ajudar a resolver. Não para que eu possa bater no meu colega. Porque violência é violência. Pode passar. E aí, Bezerra de Menezes faz um convite para a gente, suplicando, né? Dizendo que, conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los do serviço da evangelização, em cujas abençoadas atividades se proporcionará a formação espiritual da criança e do jovem do porvir, do futuro. Então, assim, que a gente não se descuide de levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a esses corações. O mundo nunca precisou tanto de Jesus como a gente precisa hoje. O mundo nunca precisou tanto de Evangelho quanto a gente precisa hoje. E aí as pessoas pensam que aquele Evangelho é o livro. Não é o livro, não. No livro do Evangelho, a gente tem as orientações, as instruções. Mas o que está no Evangelho precisa estar no coração e na ação. Então a gente precisa ser páginas vivas do Evangelho. Não adianta estar na casa espírita gravando esse livro dos espíritos, essas questões todas, estudando esse Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e estuda a codificação, e estuda um bocado de livro. Se no dia a dia a gente não coloca em prática o Evangelho. E é por isso chamado: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos porque a gente precisa do amor. Tem uma frase que eu vou falar aqui no final. Se o conhecimento socorre por fora, o amor socorre por dentro. Mas a gente tem amado de forma equivocada. Então a gente precisa se instruir. Então a gente precisa amar e se instruir para que a gente possa amar de forma correta. Para que a gente saia do amor egoísta, que a gente pensa que só é para amar o núcleo familiar, e vá para o amor que Jesus convida a gente, que é o amor da fraternidade universal. Onde a gente, quando sair na rua, a gente olhar para o outro e ver o outro como irmão. Porque a gente reza o Pai Nosso e fala: Pai Nosso. Se é Pai Nosso, é Pai de todos nós. Porque a gente não fala Pai Nosso, Pai meu, de minha mãe, não. A gente fala Pai Nosso. Se a gente fala Pai Nosso, a gente já está dizendo ali que o outro que está do nosso lado, independente de quem for, é nosso irmão. Então a gente precisa realmente começar a pensar nessa questão desse amor egoísta que a gente desenvolveu e que a gente agora precisa mudar para esse amor altruísta. E aí Bezerra chama a gente para aproximar os corações infantis. Eu gosto dessa imagem porque muitas vezes a evangelização, as pessoas acham que a gente só evangeliza as crianças e os jovens dentro da casa. E a gente precisa lembrar de uma função fundamental da casa espírita, que é a função educativa de todos que estão na casa espírita. E a evangelização é de todos nós. Mas quando a gente trabalha a base da evangelização, que são as crianças e os jovens, a gente futuramente vai ter uma casa espírita toda evangelizada também. E lembrar que nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, nós também educamos. Porque às vezes a gente acha que a educação é de acordo com o setor. Não, isso aqui eu estou vendo o menino ali acabando com tudo aqui é seu, você é da evangelização, você que cuide. Não.
A gente trabalha, precisa pensar no trabalho de integração da casa espírita. Todos os setores precisam estar integrados. O trabalho é junto e unido. A obra do Pai, mas a tarefa é de todos nós. Então a evangelização, ela acontece em toda a casa espírita. Né? Nos cursos, a gente está se educando, está se evangelizando. Porque o que é evangelização? É levar o Evangelho de Jesus. Evangelização é levar o Evangelho de Jesus. Pode passar. E aí, muitas vezes, a gente está na casa espírita, o pessoal fala assim, não, Paula, porque o menino vem para a evangelização, acaba com tudo, e na verdade a gente botou a evangelização aqui só para poder as famílias poderem assistir a doutrinária em paz. Mas o propósito da evangelização é esse, gente? Não. A finalidade da evangelização é a gente aproximar esse ser, passando a ele, para que ele possa ter amor a Deus, ao outro e a si mesmo. Essa é a finalidade da evangelização. É um trabalho de base que a gente vai fazer nos corações, extraindo desse ser o que ele já traz. Porque essa educação moral, a gente precisa lembrar que é a educação do espírito. Tudo que a gente está lançando nesse solo infantil, ele vai reverberar para a vida do espírito. Então vai de reencarnação em reencarnação. E às vezes a gente não se dá conta do que gravamos no coração do outro, das digitais que a gente deixa no coração do outro. Então, a evangelização tem a finalidade de passar para o ser que ele precisa amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E o objetivo da evangelização não é transformar ninguém em espírita. Não, porque a casa espírita está muito envelhecida, tem que botar a evangelização aqui para formar os futuros trabalhadores. Não é esse propósito. O propósito da evangelização é a formação do homem de bem. É fortalecer e passar os valores morais para que esse ser possa se desenvolver e se tornar um homem de bem. Se ele vai se tornar espírita, beleza. Esse aí já é outro trabalho de educação na casa espírita, onde vai passar para o ser que ele pertence àquela casa, que ele se sinta pertencente, que existe um espaço onde ele pode trabalhar, são os espaços de ação, que ele possa estudar, que ele possa trabalhar, que ele possa servir ao outro de coração feliz e aberto, porque foi uma escolha dele. Mas a evangelização não é para transformar ninguém em espírita. Esse meu filho mais novo mesmo ia para a evangelização amarrado. Ele dizia, eu vai dizer a você que eu não quero não quero ser espírita. Eu falei, meu filho, é o seguinte, enquanto eu for sua mãe e você estiver embaixo das minhas asas, você vai para a religião que eu proclamo. Então, se eu sou espírita, você vai para o espiritismo. Depois, quando você se tornar independente, você faz as suas escolhas. Agora, o que eu não posso deixar é você ser os valores necessários que vai lhe fortalecer nessa caminhada evolutiva, né? Evitando que você sucumba em erros que poderiam ser evitados porque você simplesmente decidiu, enquanto criança, que você não quer ser espírita. E outra coisa, você não está indo para a evangelização para ser espírita. Eu já disse a você, Joaquim, eu quero que você vá para a evangelização para você ser espírita. Ele não. Então você está indo para a evangelização para você se tornar um homem de bem. Porque assim, gente, a gente vai dar as ferramentas, a gente vai instrumentalizar esse ser. O que quer dizer isso? Que quando chegar um desafio, ele vai buscar nas suas memórias afetivas tudo aquilo que ele aprendeu no lar e na evangelização, e ele vai tomar melhores decisões diante da vida. Aí ele pode errar? Vai errar, vai sucumbir muitas vezes. Mas a gente vai ter a certeza de que a gente deu a vara e ensinou a pescar. Que o outro sabe por qual caminho ir. Mas se ele decidiu pegar a porta larga, aí já não é mais problema nosso. A nossa parte foi feita. E aí, não ficar pensando, porque meu filho não quer ir, vai para a evangelização, sim. Vai, porque a gente não vai deixar o ser aí solto. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, gente.
de tanta violência, um mundo difícil, um mundo desafiador. A gente precisa trazer Jesus para esses corações, trazer essa mensagem do Evangelho fortalecida, para que na hora que chega a dor, não sucumba muitas vezes no suicídio, como a gente tem visto aí. Cada dia mais crianças e jovens têm se suicidado. Por quê? Porque quando passam pelo primeiro desafio, as primeiras dores, né? Fora o que o espírito já traz de tendências, né? Porque muitos espíritos já foram suicidas em outras vidas, então ele chega agora com o firme propósito de não sucumbir novamente ao suicídio, se encontra com a família que muitas vezes não dá esse suporte moral, esse fortalecimento, esse amor, esse acolhimento, e fica só no julgamento, no apontar de dedo. Esse menino não sei quem puxou, não puxou a mim, é uma criança difícil, é isso, é aquilo. A gente tem que mudar o ponto de vista com relação aos nossos filhos. A gente tem que focar no que é bom, para fortalecer esse ser, ele sabendo, ele crescer com a autoestima elevada. Não é que ele vai ser superior a ninguém, não. Mas ele se reconhecendo, sabendo quem ele é, para onde ele quer ir. Porque está lá no livro de Alice, né, nos Países das Maravilhas. Quando ela encontra o gato, e aí ele pergunta: você quer ir para onde, Alice? Alice, eu não sei. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, muitas vezes, os jovens têm pegado qualquer caminho porque ele não sabe para onde quer ir. Ele não sabe para que caminho ele deve seguir. E a responsabilidade também é nossa enquanto pais nesse processo. Pode passar. Deixa eu terminar aqui, né? Que a gente procure se inteirar dos nossos deveres e pôr todo o nosso amor em aproximar de Deus essa alma. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar no futuro. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E aí, para depois a gente não estar no plano espiritual, subindo e descendo, como muitas histórias, buscando esses filhos que a gente relegou, né? Pensou só nas questões materiais, esqueceu das questões morais e espirituais, para que a gente possa voltar para se reencontrar novamente e fazer uma nova caminhada. Eu tenho dito que chega de sofrer, chega de dores. A gente pode fazer um caminho melhor agora, porque a gente já tem conhecimento. Pode passar. Aquela frase que eu falei, né? Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Pode passar. E aí eu vou deixando aqui a frase final, né? Que também é do livro Jesus do Lar, que é um livro muito bom, eu aconselho quem não tem, puder, compre, leia, vale a pena. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a vivermos em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, a caminhada que a gente fez aí de família e evangelização é para a gente entender o nosso papel enquanto família na educação desse ser, na educação desse espírito imortal. E que a evangelização tem sido realmente essa vacina preventiva e muitas vezes de cura, para que o ser se fortaleça nessa caminhada e consiga fazer uma jornada mais feliz, né? Com menos dores. E que Jesus então nos abençoe, nos fortaleça e que a gente fique em paz. Boa noite. Obrigada. Ela fez uma síntese, né, bem abrangente da necessidade da evangelização para todos nós. E ela falou uma coisa importantíssima. Não é só evangelização infantil. Somos nós que precisamos ser evangelizados.
para que a gente possa passar melhor as situações, as demandas que nos chegam diariamente. E que não são poucas, não é? Quem disse assim, não, eu não tenho demanda, minha vida é uma maravilha, acho que não está nem nesse planeta. Já está nos mundos felizes, né? Para onde todos nós queremos ir, né? Por fé em Deus, nós vamos, não sei quando, que século, quantas encarnações nós vamos passar para conseguir. Eu tenho um amigo meu, que ele fala assim, que na semana todo mundo fala em ir para nosso lar é paraíso, todos filhos querem ir para nosso lar. Eu não quero ir para nosso lar, não. Nosso lar é aqui no Brau, aqui em cima do Rio de Janeiro. Eu quero ir para um lugar melhor. Entendeu? Eu não quero ir para nosso lar. Nosso lar é o Brau, ainda está aí, rapaz, só a luz já está me afetando aqui. Mas é isso, vamos melhorar, vamos sim nos evangelizar através de tanta coisa boa que está aí, porque nós temos tantas coisas pesadas acontecendo. Ela falou aí, tantas guerras, numa época dessa, ainda temos tantas guerras, ainda matamos o outro, ainda matamos os nossos irmãos animais. O pior, eu gosto de falar isso, mas comemos cadáveres. Ainda estamos nesse patamar. Acho que já não era para estarmos assim. Alguns irmãos já conseguiram passar, mas nós ainda estamos nessa pegada. Mas cada um no seu consciencial, a gente vai evoluindo. Quero falar, o pessoal do Instagram está aqui me perguntando sobre a evangelização infantil. Entre em contato, quem tem meu WhatsApp, quem não tem direct. Nós vamos ter no dia 27, vai ser um domingo, horário, né? 8h30, né? 8h30 vamos acordar cedo. Minha praia, mandou Começar cedo, trabalhador. Olha aí, tá vendo? Olha a parada aí. Minha filha, só vai para acordar cedo é complicado, mas eu não tenho que. Eu sou uma pessoa noturna. Mas você não dorme, não. 2 horas da manhã você está lá, pois é, né? Os meus obsessores encarnados e desencarnados deixam em casa. Mas estaremos aqui com a Ana, e essa pessoa aqui, no dia 27, eu vou fazer o povo ainda, 27 de outubro, quem se interessar, o preço é 0,800, se a pessoa levantando a mão aí, deixa eu ver quem é, seja bem-vinda. Estamos aqui encarando o pessoal do Instagram também, que quiser. Serão 2 domingos, e o primeiro domingo é 27, e depois o próximo, nesse dia a gente vai acertar qual será o próximo. Então, que nos abençoe Jesus, nos despedimos do pessoal lista. Essa palestra fica gravada, quem quiser depois enviar para alguém, porque é muito importante. E depois colocamos no YouTube. Passa lá, deixa o like, quer mais? Os 3C, curta, compartilhe e comente. É que eu sou jovem, essas coisas a gente tem que aprender, né, filhinho? Pois é, que Deus abençoe Jesus, nos despedimos do Instagram e vamos dar agora continuidade à segunda parte da nossa tarefa, que é o passe. E nesse momento eu sempre falo, as pessoas que aqui chegam, mentalize o que trouxe vocês aqui. É o momento onde a espiritualidade está presente.